estamos de volta com a edição Manhã. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E você já sabe, né? Quarta-feira é dia de Fala Doutora. O mês de abril é dedicado à conscientização sobre o autismo. Uma das bandeiras do Abril Azul é exatamente a criação de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora também, viu? E é sobre esse tema que eu converso hoje com a neurologista, doutora Mayra Costa, que já está ao meu lado, até porque, como a gente sempre fala, né, doutora, muito bom dia. Informação é tudo. Vale muito. Com certeza. Inclusive nesse tema. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. É isso, né? Ter um pouco, o mínimo que seja essa informação, ela vale muito, ela desperta, as pessoas podem ir atrás, se tocam, como a gente fala, né? Então, informação é tudo, você não tenha dúvida disso. Doutora, de acordo com a sua experiência também, até em clínica, enfim, em consultório, existe ainda muito desconhecimento e ignorância até em relação a esse tema, ainda hoje? Sim, existe, né? O desconhecimento mesmo, além do preconceito em si, como todas as doenças, vamos dizer assim, do ponto de vista de saúde mental, como a gente veio falando, né? O TEA, que é o transtorno do espectro autista, também, né? Porque, vamos dizer assim, ele é diferente em algumas situações, tá? Então, e hoje começou a se falar muito, ainda bem, tá? Isso faz parte, né, da própria questão do tratamento, do diagnóstico, porque, você imagina, sempre teve TEA. Tá? Existem pessoas com TEA sem diagnóstico, né? Só que o simples fato de alguém, de pais, de mães, dos estudiosos, né, começou a chamar a atenção desses transtornos, né? Então isso veio à tona com essa velocidade que a gente vê hoje. Então isso, sem dúvida, é de uma extrema importância, inclusive para combater o preconceito. Perfeito, doutora. A gente, é claro, foi às ruas e tem pergunta já chegando aí pra gente. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber se o autismo ocorre em diferentes níveis. Sim, é assim. Vamos tentar, né, explicar um pouquinho. Tanto que a TEA, transtorno do espectro autista, porque existem inúmeras formas que podem se manifestar alguns sinais e sintomas do autismo, tá? Da doença autista, vamos dizer assim. Né? Mas numa classificação mais simples, por exemplo, a gente diz que ele pode ser leve, moderado e o grave, o severo. Né? O leve é quando só, vamos dizer, a criança tem só a certa dificuldade que é mais a fala, na socialização, mas ela desenvolve, vamos chamar, normal, tudo. O moderado, essa fala, essa comunicação social dele já é mais dificuldade, com mais dificuldade, né? Ela já é dependente, já pode se tornar uma criança ou adolescente, ou adulto, já com certo grau de dependência de cuidados, para ação, para ter a vida dele, né? De orientações, e o severo mais ainda, obviamente, né? Porque, inclusive, o severo, geralmente ele é acompanhado da deficiência cognitiva, que é a deficiência intelectual. Então, não é só a questão da fala, da interação social, né, de alguns sinais, mas tem a questão cognitiva mesmo, né, não só comportamento. Então, o severo é essa criança, esse adulto já com um grau intenso de dependência, sem, né, necessitando mesmo de pessoas, de auxílios, né, não tem nenhuma interação mesmo com o outro, com a sociedade. Certo, doutora. Temos mais uma pergunta da Rosimeire. Qual a principal característica do autismo? As principais, assim, o autismo, né, ele pode ser, eu não digo diagnosticado, porque não é numa consulta que você faz um diagnóstico, né? É um diagnóstico que eu costumo dizer que ele é multidisciplinar, tá? Existem várias, né, vamos dizer assim, vários olhares que para poder você tentar fechar na melhor maneira o TEA, o transtorno do espectro autista. Mas nos primeiros, os pais servem alerta quando a criança ela não tem essa comunicação verbal, social, aquela criança que não gosta de carinho, o olhar para a mãe, não dá os braços, né? É uma criança que se retrai, tá? Isso já são sinais dessa não interação social. Não gosta de pegar um dos pontos, né?
entendeu? Não gosta desse carinho, desse afago, não tem amiguinhos, não se entrosa. Então, isso já pode ser percebido na primeira infância, logo com meses, tá? Lógico que isso vai se manifestando, pode piorar, mas se for dado, pelo menos assim, sinal de alerta, procurar o pediatra, o neurologista, né? E fazer outras observações, ver se há outros sinais. Então, isso é de grande importância para encaminhar essa criança para o que a gente chama de diagnóstico precoce e automaticamente o tratamento. Então, nesse caso, esse diagnóstico precoce faz total diferença na qualidade de vida dessa criança, desse adulto. Porque assim, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele é bem característico, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, como a gente falou, questão social, comportamental, a fala, né? E pode ter os sinais mais severos, a comunicação verbal, que chama, seja verbal a fala, falada, fala escrita, comunicação, né? Aquela fala visual, o contato, tá certo? Então, são essas dificuldades, é o que mais caracteriza. Gostos restritivos, só gosto daquilo, movimentos repetitivos, é uma coisa que chama muita atenção, né? Mas volto a dizer, existem outras comorbidades, existem coisas que crianças vão ter mais isso, outra mais aquilo, mas você tem que ter uma sensibilidade muito grande para fechar um diagnóstico. Porém, quando você acha que pode ser realmente, ou se fecha um diagnóstico, por quê? Porque você vai tratar, vai começar a desenvolver o tratamento, é isso. Começar a desenvolver as habilidades que estão mais comprometidas. Seja na interação social, seja na fala, seja na dificuldade de uma marcha, entendeu? É isso que você começa a desenvolver acompanhando o desenvolvimento cerebral, né? Doutora, além da informação que é extremamente importante, como a gente ressaltou aqui logo no começo, políticas públicas também para trabalhar essa conscientização e combater o preconceito também é um ponto importante. Como estamos no Brasil a respeito em relação a isso? A leis, políticas públicas, enfim, para abraçar também essa causa. Eu acho que melhoramos muito a partir do momento que se começou a falar que, né, em 2012 ou 13, o dia 2 de abril como Dia Mundial do Autismo, né, aqui no município, a nível de Brasil, a partir do momento que se começou a falar mais, começou a chamar a atenção, isso já é uma política pública. Já é um começo, não já é? É um começo. Aí quando tem a questão do cordão, né, de girassol, quando tem as questões da lei de 2012, eu não lembro o nome da lei, né, que é nada mais corroborando o que já diz a Constituição Federal, dos direitos das crianças, né, das pessoas, direito à saúde, aos tratamentos e tudo, mas em especial a essas crianças, né, a essas pessoas portadoras desse espectro. Por quê? Porque tem uma especificidade a mais. Precisa, né, para essa criança desenvolver, né? Então ela precisa quanto mais antes melhor. Então quer dizer, se você dá essa, como é que se diz, essa chance, vamos dizer, dessa criança já ser diagnosticada, dessa criança já ser encaminhada ao tratamento, ao desenvolvimento, essa reabilitação, automaticamente o desenvolvimento dela tende a ser melhor, né, no sentido do crescimento dela, do futuro dela. Então, a lei é nada mais do que isso, é corroborando os direitos, né? E essa questão dessas políticas públicas de falar do cordão de girassol, ter prioridades inclusive na questão de emprego, de vaga social, de quando a criança ou o adolescente ele é um autismo severo, a questão do INSS, de ter um direito para ter uma assistência, né? Então isso corrobora-se na questão dos direitos de falar mais, tô aqui, né? Temos direitos. Certo. Inclusive, a lei que a senhora tinha falado, que você citou, é conhecida como a Berenice Piana. Tô com ela anotadinha aqui, realmente 2012. Bom, doutora, o mês de abril inteiro, Abril Azul, né, como eu citei há pouco, é voltado para essa conscientização. Qual a mensagem que você deixa hoje para o nosso público em relação ao autismo, né? Tem tanto a ser feito ainda, mas o que você poderia trazer de mensagem para o nosso público em relação a essa luta aí? Assim, como é que eu posso dizer assim? Observar mais, né? Principalmente quem tem crianças, hoje já que se fala tanto,
Tá? Os próprios adultos, tem muito adultos subdiagnosticados, e ainda mais os adultos que têm a questão das comorbidades, às vezes se mistura ali a questão de transtorno, é ansiedade, é um sinal de autismo, é depressão, é transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes estão ali, né? Eu acho que é procurar ajuda quando se realmente tem uma desconfiança, vamos dizer assim, é procurar ajuda, seja do médico. A própria escola, ela também, né, na escola eles têm esse poder, porque eles convivem com a criança. E para os outros que não têm crianças, né, e que não têm o preconceito, que têm uma paciência, porque muitas vezes, eu já vi lá do consultório, de ter adolescente que chega e passar na frente, tem que passar na frente, e o outro não entender porque tem que passar na frente. Imagina aquele adolescente que ele tem a dificuldade com barulho, de estar ali numa sala cheia, né? Então o outro, ele tem que entender que existe essa dificuldade. Empatia, né, doutora? Empatia de, poxa, vai passar na minha frente, eu sou idosa, tudo bem, mas eu tô aqui, tranquila, eu posso esperar aquele outro que tem um transtorno, né, que tem essa dificuldade. Então é isso, eu acho que o principal é principalmente em relação ao preconceito. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada por trazer esse alerta, essas orientações e essa mensagem também tão importante para o nosso público. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Até quarta-feira, se Deus quiser. E hoje que a gente tem, né, onde buscar informações, né? Exatamente. Então isso é muito importante, até para ajudar o outro. Perfeito, muito obrigada. Tá aí, quarta-feira que vem a gente volta com o nosso quadro Fala Doutora. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Você fica agora com o Alerta Total que chega coladinho com a edição amanhã. Tchau, tchau. Eu te espero amanhã às 10.